Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à mente iluminada. Meus amados e queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck. Quero desde já aproveitar mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique. Aproveitar mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, aos meus irmãos que estão no Japão, Cabo Verde e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus amados e queridos irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é o Evangelho morto que não é mais aplicado nos dias de hoje. Vou repetir o tema. Olha, o Evangelho morto que não é mais aplicado nos dias de hoje. Meus amados e queridos irmãos, preste atenção. Preste atenção para você entender isto aqui. Olha, desde que Deus estabeleceu a primeira aliança, desde que Deus estabeleceu a primeira aliança, o primeiro pacto, até os dias de hoje, existiram dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão é o evangelho que era aplicado somente aos judeus. E este evangelho da circuncisão é o evangelho que está morto, é o evangelho que não serve mais e é o evangelho que não é mais aplicado nos dias de hoje. Mas calma, que já já nós vamos entender melhor este assunto. Agora, enquanto que o evangelho da incircuncisão é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho que prevaleceu até os dias de hoje e é o evangelho que prevalece para todo sempre. É o evangelho que é aplicado nos dias de hoje e é o evangelho que é aplicado a todo mundo, sem exceção. Você entende? Então, meus queridos e amados irmãos, para melhor entendermos este assunto, por favor, vamos ler Gálatas, capítulo 2, do versículo 6. Presta atenção para você entender isto. Olha, ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa. Segura. Quem está dizendo essas palavras aqui? O apóstolo Paulo. Ok? O apóstolo Paulo. Aquele que foi o ministro do evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus. Vamos continuar entendendo isto. Olha, ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, segura. O apóstolo Paulo, no versículo 7 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz:
Antes, pelo contrário, quando viram, quando quem viu, quando os ministros do evangelho da circuncisão viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, você entende que o apóstolo Paulo aqui ele relata, fala de dois evangelhos? Então, o apóstolo Paulo ele diz que quando eles viram, quando eles quem? Quando os ministros do evangelho da circuncisão viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado ao apóstolo Paulo, entenda, como a Pedro o da circuncisão, você entende? O apóstolo Paulo ele diz, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, você entende que são dois evangelhos? Então, a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus. Enquanto que ao apóstolo Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Você entende? Então, o apóstolo Paulo aqui relata de dois evangelhos. E existiram dois evangelhos desde que Deus estabeleceu o primeiro pacto até os dias de hoje. Só que um destes evangelhos está morto e o outro é que prevalece. O evangelho que está morto é o evangelho da circuncisão. E este evangelho da circuncisão era aplicado somente aos judeus. Hoje, este evangelho não serve mais. Hoje, este evangelho da circuncisão não é mais aplicado a ninguém. Mas calma, que já já você vai entender melhor este assunto. Agora, o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 8, dizendo o seguinte. Preste atenção, meu querido irmão, para você entender isto. Olha, porque aquele que operou a favor de Pedro, aquele quem? Jesus, Deus. Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. Versículo de número 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão segura. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 9 do capítulo 2 de Gálatas, que quando conheceram a graça que me foi dada, quando quem conheceu? Quando os ministros do evangelho da circuncisão conheceram a graça que foi dada ao apóstolo Paulo, Tiago, Cefas quer dizer Pedro, ok? Quando Tiago, Pedro e João conheceram a graça que foi dada a Paulo, eles deram as destras a Paulo e a Barnabé, para que Paulo e Barnabé fossem aos gentios, para que Paulo e Barnabé fossem pregar a incircuncisão. Você entende? Para que Paulo e Barnabé fossem pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, aos gentios. E eles, a circuncisão, eles quem? Tiago, Pedro e João. Eles foram à circuncisão. Eles foram aos judeus. Eles foram pregar o evangelho da circuncisão aos judeus. Você entende? Então, meus amados, desde que Deus estabeleceu o primeiro pacto até o dia de hoje, existiram dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O apóstolo Paulo, assim como todos os ministros da graça de Deus hoje, somos ministros do evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus que prevaleceu até os dias de hoje e que prevalece para todo sempre. Agora, o apóstolo Pedro, Tiago e João, eles eram ministros da circuncisão. Eram ministros do evangelho da circuncisão. E este evangelho da circuncisão hoje está morto.
hoje não é aplicado a mais ninguém. Este evangelho da circuncisão, meus amados irmãos, hoje não existe mais. Não está mais em vigor, porque este evangelho da circuncisão, este evangelho vigorou, durou até o juízo de Deus. Este evangelho da circuncisão durou até a volta de Jesus. Durou até quando Jesus trouxe juízo para o povo de Israel. Porque este evangelho da circuncisão era aplicado somente ao povo judeu. Você entende? Então, meus amados irmãos, quando Jesus se deu como sacrifício na cruz do Calvário, ele não aboliu, não aniquilou o evangelho da circuncisão. Quando Cristo se deu como sacrifício na cruz do Calvário, Jesus acabou com a lei. Jesus colocou fim à lei. Qual lei? A lei espiritual. A lei física ainda estava vigorando. A lei física ainda estava em vigor. Por quê? Porque o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé. Você entende? Então, o templo lá em Jerusalém era o maior símbolo da lei. E este maior símbolo da lei estava de pé. É por isso que o evangelho da circuncisão ainda vigorava, ainda estava em vigor, ainda era aplicado naquele tempo. Você entende? Então, Jesus na cruz do Calvário acabou com a lei espiritual, mas a lei física ainda estava vigorando. É por isso que o evangelho da circuncisão também estava ainda vigorando. E por isso que você vai ver o apóstolo Pedro, Tiago, João pregando acerca do arrependimento, pregando que as pessoas tinham pecado, porque eles pregavam somente aos judeus e era apenas o povo judeu que era pecador. Você entende? E este evangelho da circuncisão, este evangelho, meus amados, ministrado por Tiago, Pedro e João, vigorou até o juízo. Vigorou até o dia em que Jesus trouxe juízo para o povo de Israel. Até o tempo em que Jesus trouxe o juízo sobre o povo judeu. Até o ano 70. O ano 70 que foi o ano em que Jesus voltou. O ano 70 que foi o ano em que se deu o juízo sobre o povo judeu. Você entende? Agora, meus amados e queridos irmãos, para vocês entenderem a diferença, preste atenção para você entender isto. Para vocês entenderem a diferença dos dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus, e o evangelho da circuncisão, vamos entender aqui alguns aspectos. No evangelho da circuncisão, ensinava-se, preste atenção, no evangelho da circuncisão, ensinava-se que o homem era justificado pelas obras e não somente pela fé. Por favor, vamos ler Tiago, capítulo de número 2, do versículo de número 20. E vamos também ler alguns versículos do evangelho da circuncisão para você entender este assunto. Olha, Tiago capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, no evangelho da circuncisão, ministrado pelo apóstolo Pedro, João e Tiago. Olha, mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Então, o apóstolo Tiago, ele escreve que o homem, que a fé sem obras é inútil, que a fé sem obras não é válida. E no versículo 24, meus queridos, do capítulo 2 de Tiago, continua dizendo o seguinte, olha, vedes, então, que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Você entende? Então, no evangelho da circuncisão ensinava-se que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E isso era contrário do evangelho da circuncisão. E isto era contrário e é contrário ao evangelho da graça de Deus.
Você entende? Porque no Evangelho da graça de Deus ensinava-se e se ensinava que o homem é justificado somente pela fé e não pelas obras. Você entende? Mas Tiago escreve no capítulo 2, do versículo 24 de Tiago, no Evangelho da circuncisão, que vedes então que é pelas obras que o homem é justificado. Ele diz que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E no versículo 26 do capítulo 2, ele continua dizendo o seguinte: olha, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Você entende o que o Evangelho da circuncisão ensinava? O Evangelho da circuncisão ensinava que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O Evangelho da circuncisão ensinava que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Você entende? Agora, vamos para o Evangelho da incircuncisão. Vamos para o Evangelho da graça de Deus para você entender a diferença, para você entender a contradição que existe nesses dois evangelhos. Por favor, vamos ler Romanos, capítulo de número 3, do versículo 19 ao versículo 20. Olha, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Versículo 20. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Você entende? Então, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da incircuncisão, ele ensina que o homem não é justificado pelas obras. Nenhum homem é justificado pelas obras diante de Deus. Você entende? Mas o Evangelho da circuncisão, ele ensinava que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, esses aspectos é que diferenciam o Evangelho da incircuncisão e o Evangelho da circuncisão. O apóstolo Paulo, ele explica que nenhum homem é justificado diante de Deus pelas obras. Nenhum homem é justificado diante de Deus pelas obras, somente pela fé. Enquanto que o Evangelho da circuncisão, ele ensina que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, estava o Evangelho da circuncisão errado? Claro que não. O Evangelho da circuncisão não estava errado. Aquele Evangelho da circuncisão não era aplicado a todo mundo. Aquele Evangelho da circuncisão não era aplicado aos gentios. Aquele Evangelho da circuncisão era aplicado somente aos judeus. Você entende? É por isso que aquele evangelho estava corretíssimo e aquele evangelho era aplicado somente aos judeus. Porque os judeus eram pecadores. Os judeus eram justificados pelas suas obras e não pela fé. É por isso que você vai ver o que Jesus disse. Jesus, ele disse que ele viria e ia retribuir a cada um segundo as suas obras. Ia retribuir cada um segundo as suas obras. Cada um quem? Todo mundo? Claro que não. Ia retribuir a cada um segundo as suas obras. Cada um dos judeus, cada um dos que faziam parte do ministério da circuncisão, cada um dos que faziam parte do evangelho da circuncisão. Você entende isto? Então, meus queridos e amados irmãos, você entende essa diferença? Entende esses aspectos que diferenciam o evangelho da graça, que é o evangelho da incircuncisão, e o evangelho da circuncisão, que foi ministrado por Tiago, Pedro e João? Meus amados irmãos, vamos agora ler Romanos para você entender melhor isto. Olha, Romanos, capítulo de número 4, do versículo de número 4. Por favor, meu amado, preste atenção para você entender isto. Olha o que o apóstolo Paulo ministrou no Evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 4. Olha, ora, ao que trabalha,
não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Presta atenção, o apóstolo Paulo ele explica que aquele que trabalha não lhe conta a recompensa como dádiva. Aquele que pratica alguma obra, aquele que faz alguma coisa, aquele que trabalha, meu amado, não lhe conta a recompensa como dádiva, não lhe conta a recompensa como presente, não lhe conta a recompensa como graça. Você entende? A graça é o favor imerecido. E aquele que trabalha não lhe conta a recompensa como graça, não lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, ele praticou alguma obra, ele trabalhou e a recompensa veio por aquilo que ele fez, por aquilo que ele trabalhou, pelas obras que ele fez. Você entende? Mas o apóstolo Paulo continua a dizer que ele é recompensado como dívida. Você entende? O apóstolo Paulo aqui estava a tentar clarear, tentar transmitir aos ouvintes, àqueles que estavam debaixo do evangelho da graça, que o homem não é justificado pelas obras. Porque se o homem é justificado pelas obras, lhe é dada a recompensa como dívida, e não como dádiva, e não como graça. Você entende? E a nós, meus amados irmãos, que estamos no evangelho da graça de Deus, nós entendemos e temos pleno conhecimento, perceba, temos pleno conhecimento da parte de Deus, que a nossa recompensa nos é dada como dádiva, nos é dada como graça, nos é dada como presente, sem que nós fizéssemos alguma coisa para merecer. Você entende? Enquanto que os da circuncisão, eles não foi aplicada a graça. A eles, Jesus retribuiu a cada um segundo as suas obras. É por isso que os ministros da circuncisão, eles pregavam que a fé sem obras é morta. Você entende? Mas para nós, os gentios, nós não temos nenhuma obra. Nós não praticamos nenhuma obra. A recompensa para nós não veio como dívida, mas sim como dádiva. Você entende? Como presente, mas sim como um favor imerecido. Você entende, meu amado irmão? Então, meu querido e amado irmão, esta diferença entre dois evangelhos, existiam dois evangelhos, e o evangelho que prevaleceu até os dias de hoje é o evangelho da incircuncisão. E este evangelho da incircuncisão é o evangelho da graça de Deus que prevalece para todo sempre. É o evangelho que é aplicado a todo mundo, hoje, sem exceção. Tanto judeus como gentios. Porque hoje não há mais distinção entre judeus e gentios. Somos todos um único povo. É por isso que o evangelho da circuncisão não é mais aplicado a ninguém nos dias de hoje. E este evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus, é aplicado a todo mundo hoje, sem exceção. Judeus, todos os judeus hoje também vivem a graça de Deus. Todos os judeus, todos os gentios, todo mundo, todos os países, todos os continentes, África, Europa, Ásia, América, todos os continentes vivem a plenitude da graça de Deus. Estamos todos vivendo a graça de Deus, recebendo a recompensa que vem pela dádiva e não pela dívida. Não fizemos nada para ser salvos, não fizemos nada, o mérito é de Cristo. Estamos no reino de Deus e o mérito é de Jesus Cristo. Não fizemos nada, nos foi dada a recompensa como dádiva e não como dívida. Portanto, meus amados, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E que entre os quatro cantos da terra, meus amados irmãos, Deus seja louvado, Cristo seja louvado. Na América, Ásia, Europa e América, Cristo seja louvado, Cristo seja dado toda honra e toda glória para todo sempre. Portanto, meus amados irmãos, porque o mérito foi de Cristo, porque a obra foi de Cristo, porque é Cristo quem fez todas as coisas. É Cristo quem nos salvou, é Cristo quem nos purificou, é Cristo quem nos regenerou, é Cristo quem nos concedeu essa maravilhosa graça.
Portanto, meus amados e queridos irmãos, toda honra, louvor, domínio, poder e majestade seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele e a mais ninguém. Você entende? Então, estamos vivendo a graça de Deus. Todo mundo, meus amados. Que Cristo seja louvado pelos 4 cantos da terra. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que vivamos este evangelho da graça de Deus. A religião hoje ainda está pregando o evangelho da circuncisão. A religião hoje ainda está pregando o evangelho que está morto. O evangelho que não é mais aplicado nos dias de hoje. A religião está imputando o pecado nas pessoas. A religião está pregando o arrependimento. A religião está pregando o evangelho da circuncisão na vida das pessoas. Um evangelho morto. A circuncisão é um evangelho morto que não é mais aplicado a mais ninguém. Meus queridos e amados irmãos, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão na religião, para que eles saibam que a nós hoje é aplicado somente o evangelho da graça de Deus e não o evangelho da circuncisão. Meus queridos e amados irmãos, por favor, compartilhe o vídeo, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Meus amados e queridos irmãos, deixe o seu like no vídeo, por favor, porque o seu like ajuda muito na divulgação dos vídeos. O YouTube entende que o seu like, com o seu like, entende que você gosta do vídeo e o YouTube passa a recomendar os vídeos para mais pessoas. Meus amados e queridos irmãos, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, subscreva-se no canal para que o vídeo chegue para mais pessoas e para poder receber notificação de todos os vídeos que forem a ser publicados aqui no canal. Meus amados e queridos irmãos, um grande abraço a todos, recebam um grande beijo em vossos corações. Meus amados e queridos irmãos, estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.